Boa noite a todos, eu me chamo Leonardo Camargo, estou junto com o Leonardo Augusto e com o Cleiton Rocha e nós somos alunos do último semestre do curso de Automação Industrial e o tema do nosso artigo é como o IoT influenciará no avanço da tecnologia automobilística. A sequência da nossa apresentação começará com o posicionamento sobre o assunto, seguindo de objetivos e a motivação para a escolha deste tema, a metodologia utilizada nas pesquisas, o cenário atual da indústria automobilística, quais serão as perspectivas futuras para essa indústria, finalizando com a conclusão e abrindo para as perguntas. Posicionamento sobre o assunto é, primeiramente, entender de maneira geral como a indústria automobilística será afetada pelo conceito do IoT nos próximos anos e ressaltar o que já está sendo feito e quais alterações serão necessárias para que a indústria seja capaz de atender esse tipo de demanda. O propósito desse estudo, né, foi o nosso objetivo, o propósito desse estudo foi analisar e entender as mudanças que estão acontecendo na indústria automobilística com o avanço da tecnologia e com a implementação do conceito do IoT, assim levando a indústria a desenvolver novos padrões que fogem um pouco da atualidade, de modo que este novo conceito seja implementado em todos os processos industriais. E a motivação para a escolha deste tema, dessa aplicação do conceito do IoT na indústria automobilística, né, é que esse conceito vem ganhando muita força no mercado atualmente, né, juntamente com o desejo, né, de todos nós, né, do ser humano em si, de buscar formas alternativas e mais sustentáveis de se encontrar conforto e segurança em todo tipo de ramo possível, né, tendo como exemplo nos automóveis. Né? Então, com isso é preciso entender o que já existe e principalmente o que deve ser alterado para que isso possa ser algo possível, né, nos dias de hoje. A metodologia utilizada com a base de pesquisa foram pesquisas feitas em sites com entrevistas com donos de empresas automobilísticas, donos de montadoras, né, artigos sobre o conceito de IoT e notícias sobre como isso já existe no meio da indústria e como isso será no futuro. E para isso foi utilizado como critério, né, de estudo dados pertinentes ao tema e que agregam conhecimento relevante para quem está lendo, né, de modo que seja possível a compreensão e absorção sobre todos os assuntos pesquisados. Bom, boa noite. Meu nome é Cleiton. Eu vou falar um pouquinho aí sobre o cenário atual das indústrias automobilísticas e hoje o ponto principal, o ponto mais relevante aí que pode ser inserido para a gente conversar um pouco sobre isso é a tecnologia, né? Hoje a tecnologia é o que movimenta a indústria automobilística, é o que o consumidor final deseja. Consequentemente, né, é esse o investimento que a indústria tem que ter, tanto na parte aí de fabricação quanto no produto final, de fato, né? Um carro intuitivo, um carro que seja autônomo seria o carro ideal aí para o futuro. E as empresas que não conseguem acompanhar esse ritmo tecnológico, infelizmente aí elas estão tendendo a deixar de existir. Tanto é que a gente tem uma pesquisa que diz que desde os anos 2000 até o presente momento, pelo menos aí 50% das indústrias automobilísticas deixaram de existir, né? Elas foram ou compradas por indústrias que prosperaram ou simplesmente faliram. Né? Então isso mostra para gente que a indústria que não consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico, infelizmente está destinada ao fracasso. Né? Tanto é que muito disso, na verdade, se deve ao consumidor. Né? Cada vez mais o consumidor tem interesse em um produto final tecnológico, cada vez mais ele quer um produto intuitivo, um produto que realmente vá crescendo junto com a tecnologia e os avanços que a gente tem atualmente. Bom, se a gente fala de tecnologia, a gente tem que saber também como é que funciona a estrutura, né, e a infraestrutura para conseguir aplicar essa tecnologia. No caso dos carros elétricos, a estrutura necessária para que você tenha um carro elétrico é, no mínimo, ter um ponto de carregamento. Né? No caso dos carros convencionais, a gente tem postos de gasolina aí a cada esquina. Num caso específico aí de um carro elétrico, a gente vai ter que carregar ou na nossa casa ou em pontos de carregamento, né, que são distribuídos aí pelo país, principalmente com muito mais proporcionalidade lá nos Estados Unidos. Só que as empresas
que fabricam os carros elétricos, elas não acreditam que tem que partir delas essa parte de infraestrutura. Elas acreditam que o governo tem que estar disponibilizando esses pontos e investindo nisso, já que, uma vez que elas fabricam carros que não são poluentes, carros que contribuem com a economia e carros que contribuem aí com o meio ambiente, elas acreditam que o governo tem que disponibilizar, né, sobretudo aí esses pontos de carregamento. Outra coisa que acaba complicando um pouquinho essa questão aí do carregamento do carro elétrico é o tempo. Um carro elétrico pode demandar aí de 3 a 8 horas para carregar completamente. Obviamente você consegue carregar o tanto que você precisa para fazer sua viagem, mas imagina você ter que parar e ficar pelo menos aí 1, 2 horas para carregar o seu carro, né? Isso é uma questão que pode complicar um pouco aí o futuro dos carros elétricos. E pensando nisso, a Mercedes acredita que o carro 100% elétrico não é o futuro da automobilística. Quer dizer, né, eles acreditam que a célula de combustível seria o ideal e o futuro aí dos carros elétricos. Como que funcionaria essa célula de combustível? Como diz o texto, através da reação do oxigênio do ar com o hidrogênio, é gerada uma energia suficiente para alimentar um motor elétrico. E isso demanda menos tempo, por exemplo, para carregar. Um motor via célula de combustível tem um tempo menor para carregamento e demanda uma infraestrutura menor. Se a gente colocar na balança aí junto com o carro elétrico, puramente elétrico, a célula de combustível sai na frente. Né? E isso é muito interessante porque junta aí a questão da rapidez no carregamento, que é o tempo, e a infraestrutura, que é o dinheiro, que hoje realmente aí é o que é necessário para se ter sucesso, tanto para as empresas quanto para os compradores. Né? Com certeza o pessoal prefere aí comprar um carro que carregue mais rápido do que um carro que demore, sei lá, talvez 3, 4 horas para carregar. Bom, aprofundando um pouquinho mais aí nessa parte de mercado, que eu acho bem relevante porque diz muito sobre o que o mercado, sobre o que o consumidor acredita, a gente consegue ver que a Tesla tem uma discrepância gigantesca para as demais companhias aí automobilísticas. Se você verificar, a ação da Tesla é muito maior do que as demais, inclusive do que empresas já há muito tempo aí consagradas no mercado. A Ford, por exemplo, a discrepância de uma ação para outra é absurdamente gigante, né? E o que acontece? A gente, no caso, o grupo acha isso relevante por qual motivo? Porque o investidor ou o consumidor que coloca dinheiro numa empresa é porque ele acredita e porque ele acha que ele vai conseguir multiplicar o seu dinheiro, né? Se uma ação está a R$ 1.176, que é o caso da Tesla, e tem gente que compra, é porque com certeza acredita que futuramente vai ter um retorno sobre isso. Consequentemente, a gente pode ver que a Tesla hoje, com uma ação tão alta e tendo uma valorização todo dia cada vez maior, né, mostra o que o consumidor, o que o mercado acredita, que é na tecnologia. A Tesla é a empresa mais tecnológica, pioneira aí na questão de carros autônomos, carros elétricos. Quando você fala de carro autônomo, quando você fala de carro, por exemplo, que dirige sozinho, você pensa num Tesla. Né? Então é uma empresa realmente interessante e que com certeza só tende a crescer. Vou começar falando agora sobre as perspectivas futuras estudadas no mercado pelo nosso grupo. Começando falando sobre um fator de segurança. A IoT ela funciona a partir da conectividade de objetos isolados entre si, ou seja, conecta coisas que não foram feitas em conjunto, não foram feitas para trabalhar entre si. Isso não é diferente na aplicação de automóvel, pois os diversos sensores que permitem o funcionamento de um carro autônomo, por exemplo, precisam conversar entre si, de modo que essas informações não se percam e necessariamente sejam transferidas rápidas o suficiente para dessa forma garantir a segurança e eficiência do funcionamento. Foram realizados alguns testes no dia de hoje e a gente tem um bom exemplo que é um experimento realizado na Inglaterra da nossa rede 5G de internet. Como que foi feito esse experimento? Uma série de carros, dentre eles supercarros e carros do cotidiano, carros comuns, caminhões de bombeiro, uma série de veículos foram instalados com uma tela, com uma chamada de vídeo, conectada à rede 5G, e cada veículo se direcionou para algum sentido, em alguma rodovia, em velocidades diferentes. Qual era o intuito desse teste? Testar se havia falhas ou não nessa conectividade, se essa rede conseguia garantir uma estabilidade aceitável, certo?
E qual que seria um tipo de empecilho causado por uma rede que não tivesse essa estabilidade ou não fosse confiável? Ela poderia ir de errar o caminho, né? Falando de um carro autônomo, poderia desde errar o caminho de uma rodovia, você perder tempo, ou ir parar num lugar que você não conhece, até um problema pior, como por exemplo cair numa via interditada por alguma falha de algum sensor, por um atraso na conexão. Outra tendência, aliás, uma tendência que mostra o quanto a indústria automotiva será afetada também nos próximos 10 a 20 anos são os veículos não tripulados, os veículos autônomos, né? Onde cerca de 8 das 10 principais indústrias trabalham com projetos voltados para o desenvolvimento de uma tecnologia autônoma até 2025. Ou seja, já existem montadoras nos dias de hoje, né, fabricantes nos dias de hoje que se preocupam já com um carro autônomo, querem colocar isso no mercado. Temos alguns exemplos como a Tesla, a Mercedes e até a Volkswagen, que tem modelos, protótipos desse tipo de carros. Porém, vale ressaltar que os que nós temos nos dias de hoje, eles têm um certo grau de autonomia. As empresas costumam caracterizar os graus de autonomia dos carros do nível 0 ao nível 5, onde 0 seria um carro totalmente manual, onde você precisa conduzir, e 5 um carro totalmente autônomo que não precisa nem de um condutor, certo? Hoje estima-se que as empresas estejam alcançando o nível 3 de autonomia, que seria um carro que ele consegue se conduzir sozinho, consegue identificar placas na rua, chegar ao seu destino, porém, a todo momento você precisa estar de olho na via e com as mãos no volante para qualquer tipo de reflexo retirar o carro ou tomar o controle dele. Outro fato também é a presença dos carros elétricos que está aumentando no mercado nos dias de hoje, pois além de garantir um aumento gigantesco na economia de consumo, né, um carro elétrico ele consome muito menos, eles também entram no contexto sustentável, porque emitem 0% de poluentes ao meio ambiente. Esses carros eles realmente são bem econômicos, porque o motor elétrico ele tem uma perda absurdamente menor do que um motor a combustão. São carros extremamente sustentáveis no sentido de emissão de poluentes, porque realmente não tem nem escapamento, ele não produz gás carbônico, monóxido de carbono ou enxofre, nenhum gás que os carros a combustão geralmente soltam à atmosfera. E tem um outro fato muito bom nesses carros daí, que é a questão da aplicabilidade do IoT neles, né? Do funcionamento, por exemplo, entre sensores num carro desse. Porque um carro elétrico, ele é muito mais fácil de ser aplicado, porque diferente do a combustão, né? Ele não tem não tem as partes de mecânica, motor, motorização e a parte elétrica separadas. Ele é um conjunto de módulos que trabalham juntos. E isso daí facilita muito na aplicabilidade de novas tecnologias. Bom, após todos esses estudos realizados pelo grupo, nós concluímos que as empresas que não se desenvolvem tecnologicamente tendem a desaparecer com o tempo no mercado. Esse mercado hoje está visando a tecnologia, a sustentabilidade e principalmente um meio de mesclar esses dois fatores. Claramente, sem ignorar todos os padrões de segurança que já existem nos veículos atuais. Ou seja, a tendência para o surgimento desses automóveis no mercado seria de carros menos poluentes. Para isso, nós temos os carros elétricos, cada vez mais comuns nos dias de hoje, e também cada vez mais autônomos, caminhando em direção ao veículo sem a necessidade de um condutor direto, ou seja, um veículo de grau 5 de autonomia. Vale ressaltar também que há uma grande preocupação com a segurança desses veículos por parte dos desenvolvedores, afinal, o fator decisivo para esses veículos no mercado começarem a surgir seria justamente a segurança dos passageiros. Aqui estão algumas referências, as principais utilizadas pelo grupo. O resto das referências vocês podem encontrar no nosso artigo. E agradeço a todos, nós do grupo agradecemos todos pela atenção. E estaremos abrindo agora para qualquer dúvida que surgiu entre vocês. Aqui abaixo estão os nossos contatos, os integrantes do grupo, Cleiton, Leonardo Augusto e Leonardo Camargo, e nossos e-mails. Obrigado pela atenção.